Tem coisa mais chata e ruim do que lidar com pessoas negativas, lidar com um grupo de pessoas negativas e tu tá ali conversando com essas pessoas, né, com alguma pessoa em específico, e até depois, né, que tu conversou, tu sai daquela interação, tu meio que se sente cansado, assim, desgastado mentalmente, parece que tua energia foi sugada. É muito ruim isso, né? E meio que tu não sabe, no fim das contas, né, como lidar com esse tipo de pessoa, né, sei lá, sem ser mal educado, sem ser grosseiro, sem parecer rude, porque às vezes a gente precisa conviver com essas pessoas o dia inteiro e a gente não sabe como lidar com elas. E de que maneira a gente pode fazer isso? De que maneira a gente pode lidar com pessoas negativas, de lidar com algum familiar ou algum colega de trabalho? Como a gente pode lidar com esse tipo de pessoa? Enfim, em algum momento a gente vai lidar com esse tipo de pessoa e a gente vai conviver com esse tipo de pessoa. E a primeira coisa que você pode fazer para lidar com esse tipo de pessoa é simplesmente ter empatia. Às vezes a sua primeira reação ao lidar com esse tipo de pessoa, com pessoas negativas, com pessoas difíceis, é querer criticar ela, é querer julgar, é querer reclamar dessa pessoa. Ô, fulano de tal é muito chato, só reclama, só me põe pra baixo, não aguento mais ficar com esse cara aí, não dá. E quando você faz isso, de reclamar, né, de criticar aquela pessoa, de ficar julgando, tu simplesmente tá baixando a tua frequência, a tua energia, tu tá se colocando no mesmo nível que ela. Então, no fim das contas, tu tá se tornando igual aquela pessoa, né, se tornando negativa também. E é por isso que a melhor coisa que você pode fazer pra lidar com esse tipo de pessoa é ter empatia, é tentar entender o que tá acontecendo com essa pessoa. Você simplesmente não sabe o que aquela pessoa passou, ou se de repente ela tá tendo um dia ruim naquele momento, naquele dia em específico. Então ela pode estar desse jeito, negativa e ranzinza e reclamona, mas por algum motivo. E às vezes até acontece com você. Tem vezes até, por exemplo, que de repente tu tá num dia ruim e tu foi rude com alguém, tu foi impaciente, tu reclamou, enfim. Mas tudo isso aconteceu porque tu tava num dia ruim. Isso é normal, às vezes as pessoas têm dias ruins. Então tente entender a outra pessoa, né? Se coloque no lugar dela. Por que ela faz o que ela faz? Por que ela reclama? Por que ela critica? Por que ela é negativa? Porque muitas vezes tem alguma coisa acontecendo na família dela, às vezes alguma coisa acontecendo de muito ruim no trabalho dela, ou às vezes alguma coisa que aconteceu lá no passado dela, que ela traz à tona, que ela fica remoendo, ou que isso incomoda muito ela, ou simplesmente essa pessoa tá perdida na vida, perdida em quem elas são, o que elas querem. E muitas vezes essas pessoas podem ser negativas por causa até das falhas delas, das próprias fraquezas, dos próprios desapontamentos, e todas essas coisas podem levar essa pessoa até a depressão, confusão mental e esse tipo de coisa. Então muitas vezes ela age dessa forma, de forma negativa, ou ela é uma pessoa difícil de lidar justamente por causa de todas essas coisas e a gente não sabe. Então tente ter empatia, tenha empatia, tente entender. E a verdade é que a gente não sabe da história de ninguém, nem mesmo daquelas pessoas que a gente mais convive, mesmo se for um membro da nossa família, a gente não sabe a experiência que aquela pessoa teve, as coisas que essa pessoa passou. Então não julgue, não critique, não reclame essas pessoas. Fazer isso te torna exatamente iguais a ela. Então tenha empatia por essas pessoas. E ao invés de reclamar dessas pessoas, deseje coisas boas. Deseje alegria, paz, tranquilidade, amor e força. Isso inclusive é muito humano da tua parte. Fazer isso é muito humano da tua parte. Tem até uma frase que eu li num dos livros do Augusto Cury que eu acho que se encaixa muito bem aqui. Ele fala: não exija dos outros aquilo que eles não podem te dar. Depois de tu ter entendido esse primeiro passo, o que tu pode fazer para começar a lidar com pessoas negativas use essas pessoas, essas situações negativas para sua própria evolução pessoal. Então use essas pessoas como um desafio para tu se desenvolver, porque com certeza é bem desafiador lidar com esse tipo de pessoa, e dessa forma tu tem muito aprendizado a tirar dessas interações sociais. Então busque como uma forma de autoconhecimento mesmo, uma forma de evolução, de aprendizado. Com certeza você tem muito a aprender sobre si mesmo nessas situações. Então simplesmente não se coloque como vítima dessas pessoas, essas interações negativas, mas sim use essas interações como um teste, como um desafio, como algo para você aprender, como algo para você evoluir, como um teste para você desafiar até mesmo suas próprias emoções. E busque ficar vigilante em relação ao que você sente quando está interagindo com essas pessoas. Fique atento e comece a perceber se você às vezes ficou com raiva, se você ficou estressado, se você ficou triste. Perceba em quais momentos você ficou assim. Então fique vigilante e perceba quais foram os gatilhos que geraram essa emoção. Por que você ficou com raiva? O que te fez ficar com raiva, estressado? O que te fez ficar triste interagindo com essa pessoa? E esses gatilhos podem dizer muito sobre você mesmo, e é uma forma de você conhecer mais a si mesmo. Então vigie as suas emoções e perceba esses gatilhos no momento que você estiver interagindo com pessoas negativas. Essa é uma boa forma, inclusive, de você entender por que você se incomoda com essas pessoas e como evoluir e aprender ainda mais a lidar com essas pessoas. Então você pode escolher agir como vítima dessas pessoas e reclamar dessas pessoas, ou você pode usar como uma forma de aprendizado, como uma forma de evolução, para você evoluir. A terceira coisa que você pode
pode fazer para lidar melhor com essas pessoas é ajude essas pessoas. Se você entendeu o primeiro passo, que é ter empatia, e o segundo passo, que é para tu buscar evoluir com essas interações sociais, a terceira coisa meio que vem naturalmente, esse terceiro passo. Você meio que faz isso naturalmente, de querer ajudar essas pessoas. Porque, querendo ou não, ajudar as outras pessoas é também uma forma de você evoluir. Então, entre com uma intenção de querer evoluir, de querer ajudar. Se essas pessoas são muito negativas, se elas são muito ruins, seja você a diferença. Tente trazer um pouco de alegria, tente dizer algo engraçado, seja mais divertido. E no fim das contas, não é a nossa função mudar ninguém, até porque a gente não pode mudar ninguém, a gente não pode mudar uma pessoa, mas o que a gente pode fazer é muito bem influenciar essas pessoas. A gente pode sim influenciar essas pessoas, e é com essa intenção que a gente deve entrar, e não com a intenção de querer mudar alguém, porque está fora da nossa alçada, está fora do nosso controle. A gente não pode mudar ninguém, mas a gente pode influenciar as outras pessoas, e essa é a ideia por trás disso que eu falei. Então nós devemos influenciar essas pessoas com as nossas atitudes, com as nossas ações, com a forma que a gente age com elas. E fazer isso, ajudar essas pessoas de forma intencional, irá fazer com que a gente evolua também, irá fazer com que a gente aprenda novas habilidades, a gente desenvolva habilidades de liderança, irá desenvolver habilidades de empatia, irá desenvolver habilidades de inteligência emocional. Então é muito bom a gente ajudar essas pessoas com essa intenção de querer fazer a diferença. Tem uma frase também de um cara que eu admiro muito e que eu acompanho bastante o trabalho dele, que é o Brandon Burchard, que ele fala o seguinte: nada muda mais o mundo quando você muda a sua intenção para servir o mundo. E claro, como eu falei, não é da tua responsabilidade mudar ninguém, até porque você não tem esse poder, você não pode mudar ninguém, mas você pode muito bem influenciar essas pessoas. E o quarto passo, a quarta coisa que você pode fazer para lidar com pessoas negativas é simplesmente se afaste delas. Se você já fez tudo isso, se você tem empatia, se você buscou aprender e evoluir, se você buscou fazer a diferença na vida dessas pessoas e nada disso resultou em alguma coisa, você ainda está se prejudicando muito por conta disso, então simplesmente se afaste dessas pessoas, por mais difícil que isso pareça ser. Como eu falei, não cabe a nós mudar ninguém, a gente não tem esse poder, a gente não pode fazer isso. E as pessoas, acima de tudo, precisam querer mudar. E tem gente que simplesmente não quer mudar, não tem jeito, e não tem nada que a gente possa fazer. Isso é uma escolha dela, e existem pessoas até que são negativamente crônicas, ou seja, elas serão negativas para a vida inteira, elas não irão mudar. Então, se você está diante desse tipo de pessoa, se questione o seguinte: o que eu ganho me relacionando com essa pessoa? E de repente, se essa pessoa for alguém que você convive muito, como um membro da sua família, ou um colega de trabalho que você está sempre junto, se questione o seguinte: será que eu preciso mesmo estar o tempo inteiro junto com essa pessoa? Será que até inclusive eu não sou um dos motivos da negatividade daquela pessoa? Será que eu não contribuo para gerar negatividade naquela pessoa? Será que eu não posso simplesmente me afastar? Então assuma a sua responsabilidade nesse relacionamento, porque um relacionamento não é uma via de mão dupla, ela acontece com você e com a outra pessoa, não é só sobre a outra pessoa, é sobre você também. E você tem o livre-arbítrio de querer sair, de poder sair de um relacionamento desse tipo, por mais difícil que isso pareça ser. E claro que você não deve, em hipótese nenhuma, simplesmente virar as costas e sair, sem mais nem menos. Não, isso você nunca não deve fazer, principalmente se for num relacionamento amoroso ou se for com algum membro da sua família. Não faça isso. Inclusive, você deve deixar claro para outra pessoa o que você sente e por que você está querendo se afastar dela. Inclusive, clareza e honestidade sobre os seus relacionamentos é uma boa forma de você consertar e você curar possíveis atritos, porque muitas vezes não existe diálogo e a outra pessoa não sabe, nem você sabe, então acaba que esse relacionamento não tem clareza, não tem honestidade, então acontecem essas situações. Então, antes de você se afastar de alguém, de algum relacionamento, de um grupo de pessoas, você precisa conversar essas pessoas. Então, se você perceber que esse relacionamento não vai pra frente, que você só tá indo pra trás, que a outra pessoa não vai mudar, que você só se prejudica relacionando com essa pessoa, mesmo que você já conversou com essa pessoa, então a melhor coisa que você pode fazer e que você deve fazer, sim, você deve fazer isso, é se afastar desse tipo de pessoa, por mais difícil que isso pareça ser. Então, pra resumir, a primeira coisa que você deve fazer é ter empatia com as outras pessoas. Depois que você teve empatia, você pode usar esses relacionamentos como uma forma de evolução pessoal da sua parte. Depois você pode ajudar essas pessoas, você pode contribuir com essas pessoas, você pode fazer a diferença na vida dessas pessoas. Você não pode mudar ninguém, mas você pode sim influenciar outras pessoas. E a quarta coisa, depois de que você já tentou de tudo, você já fez tudo, você já mudou a sua intenção e nada funcionou, e você continua se prejudicando, estando com aquela pessoa, então o que você pode fazer é se afastar dessas pessoas. Claro, você só deve se afastar depois de ter uma conversa clara e objetiva com essas pessoas. E se esse vídeo foi útil, compartilhe com seus amigos, compartilhe com as pessoas que você
você gosta, seja você a diferença no mundo. Em meio a tanta negatividade, em meio a tantas coisas negativas, compartilhe coisas boas, compartilhe coisas que irão ajudar as outras pessoas. E se você gostou desse vídeo, deixa o teu like ali embaixo também, isso é muito bom, me ajuda demais. Aproveita já rapidão e se inscreve no canal, clica no sininho para ativar as notificações para tu ficar por dentro de tudo que eu soltar aqui. Que bom que você assistiu até aqui, tu é fera, tu é dos bons, tu manda bem, tamo junto, é nóis. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo, valeu, falou, é nóis.